capítulo 11, versículo 5. Um texto bem conhecido que vai trazer mais entendimento para nós hoje. Diz aí, versículo 5: Disse-lhes também o Senhor Jesus, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-me? Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhes dará tudo o que houver necessário, tudo o que houver mister. Amém? Então aqui Jesus, ele estava falando nos versículos anteriores até sobre oração, falando ali até do Pai Nosso, bem conhecido, e aí ele usa esse exemplo aqui sobre uma pessoa que ora, que busca a bênção de Deus. Então ele compara esse vizinho que vai importunar, incomodar, insistir, até o outro dar para ele o que ele tinha necessidade. Até se usa aqui o pão, que é algo necessário. Agora o que eu quero trazer para você, para todos nós, que este homem, ele tinha um objetivo, e ele insistiu até alcançar esse objetivo. E é isso que muitos de nós às vezes não temos. Não colocamos um propósito e não insistimos até alcançar. No caso aqui, Jesus coloca obstáculos. O homem já estava com a casa fechada, então ele chega com a porta fechada, já era tarde da noite, então várias dificuldades. O homem grita lá de dentro: eu não vou levantar, já estou deitado com meus filhos. E ele podia ter ficado por aí, bati na porta, ninguém atendeu, ou estava fechada, ou eu gritei, quando ele respondeu ele já estava na cama, então eu desisti, não vou atrás mais dos pães. Não, ao contrário, ele insistiu. Traz isso para nós. Quais têm sido os teus objetivos? Na tua oração, leva para a área espiritual. Pastor, eu não aceito mais ter um coração vazio, triste, desanimado. E aí às vezes a pessoa, na primeira situação de dificuldade, ela já não ora, ela já desiste, porque Jesus morreu para a vida dele estar dentro de nós. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Só que às vezes a gente ora lá, muitas vezes um pouquinho, um dia, 2, e já logo desiste. Para de orar, para de buscar essa vida abundante. Ou seja, nós desanimamos. E este homem aqui, na importunação, como eu falo aqui, ele na verdade ele é insistente, persistente. Inclusive importunação tem a ver com isso, é insistência, persistência. A pessoa incomoda porque ela insiste naquilo que está incomodando. No caso aqui era algo que incomodava o vizinho, acordar ele, coisa e tal, mas a gente está falando isso direcionado àquilo que nós queremos. Então pense nisso. Você quer uma vida espiritual cheia da vida de Deus, um coração cheio de alegria, de paz. Você quer um casamento com a bênção de Deus, filhos obedientes. Então você tem que ser essa pessoa persistente, insistente. Na vida espiritual, a pessoa fica com preguiça, já não ora, já dá um bocejo lá, eu tenho que orar.
daqui a pouco já para de orar, não ora mais. A pessoa diz: não, meu casamento vai ser uma bênção. Na primeira briga ou na primeira palavra, como se diz, atravessada, esse homem não presta, essa mulher não serve mais para mim. Ou seja, ela já desiste. Ela não é insistente. A mulher santa santifica o marido santo santifica a mulher. A oração pode muito em seus efeitos do justo, né? Quer dizer, pode ter um grande efeito. Talvez não vai salvar a alma do cônjuge, mas vai mudar, vai trazer diferenças naquela vida, naquele casamento. Mas a pessoa já logo desiste quando ela se depara com a porta fechada ou com uma notícia ruim, como no caso dele, dizendo: eu não vou levantar, não vou dar comida, mas ele insiste. Às vezes a pessoa se depara com um problema no casamento e já logo desiste. Na educação do filho, está crescendo lá a criança, aí o pai e a mãe ensinam uma vez, o filho no outro dia repete os erros. Olha aí, eu ensino, não adianta. Ou seja, já está desistindo de ensinar. Em vez de insistir, não, eu quero meu filho obediente, encontrando com Deus, porque se ele obedece pai e mãe, vai obedecer a Deus no futuro. E aí muitas vezes a pessoa já logo desiste. Olha aí, não adianta, eu já ensinei. Uma vez ela ensinou, o filho já ganhou na importunação contrária, né? Ele que importuna tanto e o pai e a mãe faz o que ele quiser, né? O que ele pediu, o pai e a mãe faz e não quer mais fazê-lo obedecer, ou seja, desistir. Ele foi mais insistente que o pai e a mãe, e tem que ser o contrário. Quem tem que ganhar nisso somos nós, para ensinar as crianças. Leva para todos os sentidos. A saúde, irmãos, a mesma coisa. Que nem eu usei o exemplo à tarde também. Não adianta a pessoa ela orar a Deus por saúde. Vamos dizer que ela tenha lá a tal da diabetes. Tem uns que brincam dizendo que é a esposa do diabo, né? A diabetes. E aí a pessoa tem lá a tal da diabetes. Aí ela ora: ai, Deus me cura, mas continua jantando lá um leite condensado, né? O pão com leite condensado é a janta dela. Não, mas Deus vai me curar desse jeito. Isso é uma insistência sem sabedoria. Leva para o lado do casamento. Eu insisto, é o meu marido, a minha esposa, mas no primeiro problema eu já brigo, eu já guardo mágoa e fico lá com raiva. Ou quem sabe eu sou até o primeiro a criar guerra, né? Porque eu não aceito alguma coisa. Então, quer dizer, eu oro pela paz, mas a minha atitude não é insistente pela paz. Não é uma atitude que vai trazer o resultado que é o objetivo que eu quero. Então pense, a gente podia ficar aqui falando vida financeira. Quantos aí dizem e oram a Deus: eu quero um emprego, mas não vai atrás, né? Ou muitos querem um emprego, mas não querem trabalho. Não, eu até fui no emprego lá, mas tem muitos trabalhos, já não vou ir mais, né? Não, é muito trabalhoso ir. Eu queria um emprego, mas não queria trabalho. Ou seja, a pessoa fala, mas ela não vai atrás. Leva para o lado até de objetivos que a pessoa tenha financeiro, né? Eu quero juntar dinheiro, mas daí junta um pouquinho, daqui a pouco ela já está comprando, ainda mais com a internet aí, com a facilidade. Daqui a pouco ela já está lá comprando pela internet. O pouquinho que ela juntou já começa a gastar. Quer dizer, ela tem objetivos, ela não coloca aquele objetivo e persiste. Eu queria juntar 1000, mas eu juntei 500 e já gastei. Ou seja, ela não insistiu até o objetivo dos 1000. Eu estou dando um exemplo aqui em geral, né? Pense nisso. Quais têm sido os teus alvos, os teus objetivos? Pastor Leonardo, eu nem tenho alvo. O apóstolo Paulo costuma dizer que ele não dá socos no ar. Então ele tem um objetivo. Não é no ar que eu vou ficar pedindo ou querendo tudo. Eu quero tudo, pastor, e aí no fim a pessoa não alcança nada. Então a gente tem que ter um objetivo. Eu quero ser abençoado em todas as áreas da minha vida. Então eu tenho que lutar, eu tenho que pedir, insistir, orar, junto com a oração, atitude. E é o que Jesus fala aqui. Quer ver, irmãos?
continuação, ó, no versículo 9. Diz aí: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. Então Jesus está dizendo, esse homem, lembra que ele está falando de oração, e aí ele pega agora e diz: um vizinho bate na casa do outro, ele não atende, a porta fechada, ele grita lá de dentro que não vai atender, e ele insiste até alcançar o objetivo, que era os pães. E aí Jesus une isso e fala: quem pede, olha, como ele alcançou os pães, eu digo para vocês, quem pedir vai receber, quem buscar vai encontrar, e quem bater na porta vai abrir a porta. Então quer dizer, é uma atitude nossa de busca, é uma atitude nossa de pedir, é nós que temos que ir atrás daquilo que nós queremos, porque ele diz: quem pede recebe. Então o meu papel é pedir, e ele está afirmando: quem pedir vai receber. O meu papel é buscar, e quem buscar vai encontrar. Leva para o lado espiritual. Até outro dia eu orientei e conversei com uma pessoa que ela não consegue se libertar e está sempre vazia, sempre ela mesmo mostra sinais de tristeza, de ser vazia, e eu falei para ela: comece a clamar. Quem clama vai ter resultado. O que é o clamor? É você entrar lá no banheiro, no quarto, no momento lá que você está sozinho com Deus, e colocar tudo para fora, chamando, orando, clamando pelo socorro de Deus. Só que daí o que acontece? Muitas pessoas falam: eu oro, mas aí é aquela busca. Eu estou buscando, né? Não sei se eu vou alcançar, estou buscando. Porque se eu tenho objetivo, eu vou alcançar. Jesus disse: só que também tudo é pela fé. Eu creio no que eu estou pedindo, eu creio no que eu estou buscando, eu creio que a porta que eu estou batendo, ela vai se abrir, ou eu estou apenas pedindo para ver? Vamos ver, vai que acontece, né, pastor? Eu estou até buscando, vamos ver. É como eu volto a dizer, eu faço aquela oração, não adiantou, é 2 minutos de oração, é só para dizer que orou. Eu estou buscando a restauração do casamento, e aí eu vou lá uma vez e digo: eu te amo, ou uma vez eu vou lá e faço um gesto de alguma bondade para o meu cônjuge, ou para o meu familiar, e aí não aconteceu mudança. Olha aí, eu busquei, viu? Fiz a minha parte, uma vez. Jesus está afirmando: quem insistir, lembra que ele está falando de insistência. Se ele está afirmando que você alcança a bênção, a questão é insistir, a questão é pedir, insistir, buscar, bater até alcançar. Só que eu tenho que crer para mim fazer isso, que muitas vezes acontece da pessoa não perseverar, não insistir, muitas vezes porque ela não crê, ou porque ela se depara com algo contrário e ela já logo desiste. Eu até citei também hoje o exemplo de Jesus mandando os discípulos ir para o outro lado do mar. Você deve lembrar dessa história, onde ele dormia na almofada, e aí o que acontece? Veio a tempestade, o barco já estava naufragando. Eles vão e acordam Jesus e diz: Jesus, não te importa que estamos perecendo? Jesus levanta, repreende a tempestade, mas ele se volta para eles e diz: vocês não têm fé? O que eu entendo por isso? A maior lição é que Jesus repreende a tempestade, glória a Deus, mas a maior lição é que eles poderiam ter repreendido, se eles tivessem atitude, se eles tivessem tido atitude de fé. Jesus não ia dizer para eles: vocês não têm fé, se não dependesse deles. Eles tinham que acreditar que ele mandou eles ir para o outro lado, e tempestade nenhuma ia impedir. Você está compreendendo? Só que o que acontece? Jesus diz: eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu estou buscando, vamos ver se eu alcanço. Jesus diz: crê nele, será salvo tu e a tua casa.
salva. Não, ele disse: quem pede recebe, quem busca encontra, quem bater vai, a porta vai se abrir. A questão não é se ele pode, porque tudo é possível para ele, tudo é possível para ele e tudo é possível ao que crê. A questão é eu perseverar, eu insistir, persistir até alcançar a bênção. E Jesus, para a gente não ter dúvida de que quem pede vai receber, quem buscar vai encontrar a bênção, ele ainda usa o exemplo tão famoso aí, né, que muitos conhecem. Olha aí no versículo 11, ele diz: e qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Lembra como a gente já falou outro dia? Em primeiro lugar o reino, tudo será acrescentado. Se está dizendo aqui que a gente tem acesso ao Espírito Santo, a gente tem acesso a tudo. Lá em Mateus é citado: qualquer coisa que lhe pedir será dado. Então Deus, através de Cristo, ele está dizendo: olha, se você tem dúvida de que quem pede recebe, quem busca vai encontrar. E lembra que ele fala de insistência, importunação, coisas contrárias, e você firme insistindo. E ele diz: olha, vocês são maus e dão o melhor para os seus filhos, o Pai Celestial vai dar também o melhor para você. Então, se você tem dúvida, o Pai Celestial vai te dar. Se nós somos maus e damos o melhor, o Pai vai dar também. Então pense nisso. O que faz de diferença não é o que eu quero, e sim a minha fé e insistência para alcançar, porque tudo é possível ao que crê. A questão é: eu creio, porque e também não esqueça, eu tenho que ter objetivos, porque eu vou pedir no ar, eu quero tudo, tá? Tudo que eu quero que tudo que Deus tem para mim, mas o que eu quero, o que eu estou lutando para alcançar, eu tenho que firmar objetivos. Firmando os objetivos, eu tenho que ser firme e insistente, persistente, até alcançar esses objetivos. Amém, irmãos? Então, claro que o maior de todos sempre é a salvação da alma. Só que junto com a salvação vem todas as promessas de Deus. Vamos lembrar do Abraão, falando de família. O Abraão, ele tinha lá os seus 75 anos, a sua esposa era estéril, não tinha filhos, e o que Deus fala para ele? Sai da tua terra, vou te fazer grande, pai de uma grande nação, em ti serão abençoadas as famílias da terra, vai para onde eu vou te mostrar. Ele teve que crer para ir atrás da bênção, para alcançar a bênção. Ele teve que crer, perseverar com Deus até alcançar lá com seus 100 anos. Pense nisso, traga isso para nós. Você crê realmente aonde você vai chegar? Você crê realmente na promessa? Ou você está só pedindo para ver se acontece? Vamos pedir, vamos ver, que nem o Tomé, né? Só acredito vendo, né? Eu estou esperando para ver, pastor. Não, você tem que crer. Qual é o objetivo? Deus tem te dado objetivos, Deus tem te dado promessas. Por exemplo, crer nele será salvo tu e a tua casa, vida e vida com abundância. Aqui mesmo nesse texto, a promessa do Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa tem o Espírito Santo, não vai ter alegria, paz, amor, vai ter ânimo, vai ter vida dentro dela. Então, quer dizer, isso já é uma grande bênção. Só que às vezes a pessoa diz: eu orei, mas não recebi. Tá, mas não insistiu, não perseverou, não insistiu. Às vezes tem gente que ela faz ao contrário da insistência. Em vez de insistir para o lado bom, ela insiste para o ruim. As notícias boas ela não ouve,
mas as ruins, Jesus amado, não para de falar coisa ruim. É só coisa ruim que ela insiste. Mas o fulano também morreu com isso, né? Ela fica lá insistindo com o lado ruim, em vez dela pensar, não, maior é Deus, Deus vai me curar, Deus vai trazer solução, né? Mas hoje em dia está todo mundo separando, todo mundo sofrendo. Eu acho que quer dizer, ela insiste para o ruim, para o lado ruim. E aqui nós vemos que Deus quer dar, Deus é Deus e Ele quer o melhor para os seus filhos. Jesus afirma: é pedir que vai receber, é buscar que vai encontrar, é bater que a porta vai abrir. Mas esse papel é nosso, o poder dele vai acontecer, nós vamos alcançar, mas depende de nós. Amém, irmãos? Quer ver uma coisa? Vamos dar um pulinho lá no capítulo 18 agora de Lucas, só para ver que é o nosso dever fazer isso, insistir, persistir, né? Ser essa pessoa perseverante até alcançar o objetivo. Olha o que diz aí no 18. Jesus falando aqui de novo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, perder as forças, desanimar, desistir. Só que fala dever. Então eu quero a bênção, mas o meu dever é pedir, buscar, insistir. Quando a gente diz buscar, é com atitudes. Eu que tenho que bater na porta, é orar e agir de acordo com aquele objetivo que eu quero. Eu quero o Espírito Santo, eu oro, mas eu vou vigiar para limpar o meu coração, para guardar aquilo que Jesus ensina. Eu quero meu casamento em paz, eu vou orar, mas eu vou ter atitudes para esse casamento ter paz. Eu vou evitar guerra, evitar briga. Eu quero meu filho obediente, mas eu tenho que agir ensinando ele também. Enfim, leva para isso que está falando aqui. Dever é nosso. Então, o dever é nosso. Vamos dar um exemplo bem bobo, mas só para a gente entender. Uma criança que você tem cuidado, o dever é teu, você é o pai, a mãe, e aí você deixa a criança ali, não troca a fralda, não dá comida, e a criança morre. Quem é o responsável? Está amarrado 1 milhão de vezes, mas quem é o responsável? Você. O dever é de quem? Seu. Então, mas Deus vai descer aqui para fazer alguma coisa. Não, sou eu que tenho que dar comida, sou eu que tenho que cuidar e dar atenção para aquela criança, para que ela cresça com saúde. Eu tenho que cuidar, é meu dever. Jesus está dizendo isso aqui. Você quer alcançar a bênção de Deus? O dever é teu. Qual é o dever? De pedir, de orar, de insistir, de vencer os obstáculos. Eu até separei aqui o significado de ser perseverante, para não esquecer. Significa a qualidade de quem não desiste facilmente diante de uma dificuldade. É uma pessoa que não desiste por causa das dificuldades. Ela insiste, persiste. Lembra da dificuldade, a porta fechada, o vizinho já estava deitado e ele insistiu. Ele não olhou para a dificuldade. Eu tentei, né, fulano? Vai passar fome essa noite aí, chegou de viagem, mas agora não tem. Eu até tentei lá e não deu. Não, ele viu as dificuldades e ele insistiu até alcançar. Traz para nós: eu não vou desistir da presença de Deus no meu coração, dele preencher o meu vazio. Eu não vou desistir do meu casamento, de Deus transformar o meu marido, minha mulher. Eu não vou desistir dos meus filhos, eles são herança do Senhor. Eu vou perseverar, insistir até alcançar a bênção. Leva para o lado da saúde, da prosperidade, teus sonhos, insista. É certo que Deus vai te dar. Aqui é usado o exemplo, que a gente já falou algumas vezes nos cultos, de uma viúva. Naquela sociedade da época, um órfão e uma viúva era uma
pessoa sem voz, era uma pessoa, era a mais pobre, vamos dizer assim, da sociedade, e o juiz era a autoridade máxima. Não é que hoje também tem isso, seu juiz, autoridade, mas naquela época é muito pior, porque se o juiz mandasse matar ali na frente dele, eles iam obedecer e matar quem quer que fosse. Então naquela época era a autoridade máxima. E o que diz? Que essa mulher insistiu todo dia dizendo: julga minha causa, eu tenho direito. O juiz não atendia e ela insistia: eu tenho direito, é meu. Traz isso para nós. Jesus nos fez promessas, como para Abraão. O que a gente faz? A gente insiste até alcançar a promessa, como Abraão seguiu o caminho até alcançar, ou nas dificuldades a gente para. Eu até estou orando, mas não está adiantando, vou desistir. Ou seja, eu tenho que insistir, perseverar até alcançar a bênção. Aqui no final desse texto, Jesus fala sobre a fé, que isso tem a ver com fé. Ele diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E olha a pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, achará quem mantém a fé, quem se mantém crendo para alcançar os objetivos? Ele faz até uma pergunta relacionando com fé: será que eu vou encontrar alguém insistindo até alcançar as promessas? Ou quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar as pessoas acomodadas e desistindo dos planos, dos projetos, daquilo que Deus tem para ela? Porque Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem promessas para nós, e eu tenho crido nessas promessas, colocado elas como objetivo e lutado até alcançá-las, ou eu tenho desistido por causa da dificuldade? Porque está difícil, né? Porque não é fácil, pastor, não é fácil todo dia matar a carne, ou não é verdade? Todo dia a gente tem que dizer não para a preguiça, não para o desânimo, não para as coisas negativas, e sim para a vontade de Deus. Todo dia a gente está lutando contra a carne. Não é fácil, mas é uma guerra, é uma luta, e a gente foi chamado para perseverar, crucificando a nossa carne até o fim. Então isso é o início do que a gente está vendo que já é difícil, né? Se a gente for olhar para as dificuldades, a gente não faz nada na vida, não é verdade? Sim ou não? É difícil, tudo é difícil, né? Então, se a gente olhar para as dificuldades, não faz. Então a gente tem que olhar para o objetivo, aonde eu quero chegar com a minha fé, nas promessas de Deus, no cumprimento. Então eu vou insistir, perseverar até alcançar o objetivo. Isso é ser determinado. Então também aquela palavra importunação é insistência, persistência, que também tem a ver com perseverar. Ele não parou até ter o resultado, e tem a ver com determinado. Com certeza ele não foi bater naquela porta naquela hora sem estar certo de que ia ter o resultado. E eu também separei aqui o significado de determinação, que também significa persistir firmemente para conseguir os seus objetivos. E isso aqui, irmãos, é o significado de uma palavra pelo dicionário natural: sem fé, sem fé. E a determinação, olha o que diz: são pessoas que acreditam muito nas suas metas. Olha só, no dicionário normal, ela acredita que vai alcançar a meta e tem coragem para ultrapassar os obstáculos para alcançar a sua meta. Não vamos longe, vamos levar para o lado natural. Não tem pessoas aí que você sabe que trabalha com venda e que muitas vezes ou sempre, né, pelo menos, é colocado a meta acima do normal, sim ou não? E não tem quem alcança a meta. Por que aquela pessoa conseguiu? Porque ela acreditou
e ela insistiu e lutou para chegar naquela meta. Então às vezes é colocada a meta, uns olham, eu vou lutar para conseguir, outros olham, isso aí ninguém vai, isso aí não tem jeito, sim ou não? E aí muitas vezes aquele que lutou, que acreditou, mas é muito difícil essa meta, não tem como, mas aquele que acreditou que é possível alcançar, foi atrás e conseguiu. Agora imagina, no mundo isso, natural, imagina com Deus. Como que a gente vai limitar o poder de Deus? Eu não sei se eu consigo ser feliz. Como com Jesus, com o Todo-Poderoso do nosso lado, o Espírito Santo nos ajudando, tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Então determinação eu fixei a meta, o objetivo, e eu vou insistir, lutar, perseverar até alcançar. Eu tenho que acreditar que é possível alcançar esse objetivo. A mulher não foi todo dia bater na casa do juiz se ela não acreditasse naquilo que ela ia alcançar. Então leva isso para nós, seja essa pessoa insistente, persistente. Esse é o nosso dever. Agora, para a gente encerrar e ver como o negócio é sério sobre ser perseverante, vamos dar um pulinho ali em Mateus agora para a gente já orar. Mateus 24, lá no versículo 13. Olha o que diz aí, 24, versículo 13. Aqui nós não vamos ler, mas se você quiser ler em casa, fala de vários problemas que nós vamos enfrentar por causa da nossa fé. E uma coisa que destaca bem aqui, que a gente tem que abrir o olho, é os enganadores. Fala muito sobre falsos profetas e enganadores. Jesus fala sobre isso, que não é para a gente se iludir com isso, com a enganação, né? Então Jesus fala várias coisas, problemas, perseguições, e aí no final, no versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quem é o perseverante? É aquele que não desiste, que insiste, persiste até o fim, até o objetivo. Nós temos o objetivo, chegar à coroa da vida, não podemos desistir, perseverar. Mas está vindo dificuldade, ultrapasse, você tem uma meta, lute. E por que eu fiz questão de ler isso aqui, irmãos? Porque o que a Bíblia nos ensina? Quem crê nele será salvo, ele e a sua casa. Mas a salvação começa em nós. Primeiro somos nós alcançados para que essa salvação chegue aos outros da nossa família. Então eu tenho que crer. Não adianta eu querer salvar o meu familiar se eu não sou salvo. Está amarrado, mas às vezes acontece até de um familiar ou as pessoas do mundo serem mais insistentes do que o cristão, né? O do mundo lá está lá batendo cabeça, mas insiste nas coisas erradas, insiste lá nas coisas do mundo. Aí o cristão no primeiro problema, eu vou desistir, não está adiantando. Olha só, persevera mais lá o mundano lá sofrendo no pecado, persevera mais no caminho mau, no caminho das trevas, do que o cristão no caminho da luz, né? No primeiro dificuldade abandona, joga tudo para o alto, desiste. Não, Deus nos chamou para alcançar a salvação da alma, levar nós e a nossa casa. Deus nos chamou para ser luz no mundo. Então nós vamos cumprir o objetivo. Nós temos que acreditar que é possível cumprir esse objetivo, de iluminar a nossa família, de salvar nós e a nossa casa. E a gente não pode desistir por causa das dificuldades em todas as áreas. Então hoje, se a gente for resumir a palavra, insista, persista, seja determinado, perseverante e, claro, coloque os teus objetivos, porque não adianta persistir no ar. Não tem objetivo, não chega a lugar algum. Você tem que ter objetivos, áreas da tua vida, seja firme e que
você vai alcançá-lo. Jesus garante: quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate vai abrir a porta, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Em nome de Jesus nós vamos orar.